No dia 6 de novembro de 1860, os americanos votaram na eleição mais dividida de sua história. Com o voto do Partido Democrata dividido entre dois candidatos, o indicado do Partido Republicano, Abraham Lincoln, venceu a eleição com apenas 40% dos votos. Lincoln era um outsider político que não conseguiu se eleger para o Senado em 1858. Os estados do Sul o viam como um radical e 6 semanas depois, a Carolina do Sul se tornou o primeiro estado a se separar da União. Os estados do Sul reagiram de forma exagerada à eleição de Lincoln e a Guerra Civil Americana poderia ter sido evitada? Esta é a história de Abraham Lincoln e a luta para acabar com a escravidão nos Estados Unidos. O homem, conhecido na história como Abraham Lincoln, nasceu em 12 de fevereiro de 1809 na fazenda Sinking Spring, uma fazenda com uma cabana de madeira de um cômodo perto de Hodgenville, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos. Seu pai era Thomas Lincoln, um carpinteiro habilidoso e fazendeiro que era analfabeto. Ele era descendente de um aprendiz de tecelão que havia migrado da Inglaterra para Massachusetts em 1637. A mãe de Abraão, Nancy Hanks, é uma figura misteriosa. Ela possivelmente era ilegítima e veio de uma família de fazendeiros modestos da Virgínia. Thomas e Nancy se casaram em 1806 no condado de Washington. A família então se mudou para Elizabethtown, no Kentucky. Eles tiveram 3 filhos. Abraão tinha uma irmã mais velha chamada Sarah e um irmão mais novo, Thomas Jr., embora Thomas Jr. tenha morrido ainda bebê. Depois que o pai de Abraão perdeu sua fazenda em uma disputa por títulos de propriedade, os Lincolns se mudaram para a Indiana em 1816, que se tornou o 19º estado da União naquele ano. Isso ocorreu na condição de estado livre, o que significa que a posse e o comércio de escravos não eram permitidos no estado. À medida que os Estados Unidos se expandiam para o oeste entre as décadas de 1810 e 1850, a questão de se os novos estados admitidos deveriam ser estados livres ou escravistas tornou-se um tema politicamente controverso. Isso acabaria se tornando um fator crucial na escalada para a Guerra Civil Americana. Como membro da Igreja Batista Separada, o pai de Abraão se opunha à escravidão por motivos religiosos e morais. Seu filho herdou suas opiniões e Abraão mais tarde refletiu que não conseguia se lembrar de uma época em que não fosse contra a prática da escravidão. A vida em Indiana era difícil para os Lincolns, que viviam em uma floresta remota no município de Hurricane, condado de Perry. As dificuldades enfrentadas pela família pioraram após a morte da mãe de Abraão em 5 de outubro de 1818. A morte dela foi causada por febre do leite, uma forma de envenenamento provocada pela ingestão de leite de vaca que se alimentou de raiz de cobra branca. Reconhecendo que sua família não poderia continuar sozinha, Thomas Lincoln casou-se com Sarah Sally Bush Johnston em dezembro de 1819, uma viúva de Elizabethtown com 3 filhos próprios. Desde cedo, Abraão adorava ler. Isso apesar do fato de que aos 15 anos ele só havia recebido educação esporádica por cerca de 1 ano, já que suas tarefas na fazenda e a localização remota faziam com que ele não pudesse frequentar a escola regularmente. No entanto, a base educacional de Lincoln foi suficiente para que ele pudesse se autodidatar lendo qualquer volume que conseguisse encontrar. Ele sempre preferia atividades mais intelectuais ao trabalho árduo na fazenda. Isso causou atrito entre Abraão e seu pai, e no final da adolescência,
Lincoln estava desesperado para deixar sua casa isolada. Assim, depois de ajudar sua família a se mudar para o estado de Illinois, em 1830, ele partiu para a cidade de New Salem em julho de 1831, deixando sua família pela última vez. Ele nunca mais veria seu pai. Sua irmã havia morrido em 1828. A questão do relacionamento difícil de Abraão com seu pai continua a interessar os historiadores até hoje. Menos de um ano depois de se mudar para New Salem, Lincoln, com apenas 23 anos, concorreu à eleição para a Assembleia Legislativa Estadual, uma demonstração de sua autoconfiança em uma idade tão jovem. No entanto, sua falta de conexões políticas ou qualquer experiência no governo pesou contra ele e ele não conseguiu se eleger. Abraão passou os 2 anos seguintes em várias ocupações, incluindo servir como capitão da milícia na Guerra de Black Hawk, com uma tribo indígena local e trabalhar como chefe dos Correios de New Salem. Ele continuou lendo avidamente, com um interesse especial por poesia e gramática. 2 anos depois, ele concorreu novamente à legislatura estadual de Illinois e venceu dessa vez em agosto de 1834. Embora não tenha sido um participante muito ativo em seu primeiro mandato na legislatura, Lincoln fez inúmeras amizades políticas na capital de Illinois, incluindo seu futuro rival Stephen A. Douglas. Durante esse período, Lincoln também se preparou para se tornar advogado e, após se mudar para Springfield, Illinois, em abril de 1837, abriu seu próprio escritório de advocacia. Nesse mesmo ano, em Illinois, ocorreu um ato de violência que destacou as crescentes tensões que fervilhavam sob a superfície da nação americana. Em novembro, uma multidão na cidade de Alton assassinou Elijah Lovejoy, o editor de um jornal abolicionista que fazia campanha incansavelmente pelo fim da escravidão. Esse assassinato brutal enfureceu a opinião pública nos Estados Livres do Norte e prenunciou a violência nacional que começaria em 1861. Além de seguir carreira no direito, o envolvimento de Lincoln na política de Illinois continuou a crescer. Ele se tornou o líder do partido Whig na legislatura e desempenhou um papel na gestão da transição do Estado para a era do Free Banking, um período entre 1837 e 1863, em que os Estados Unidos não tinham um banco central. A carreira jurídica de Lincoln deu um salto dramático quando ele recebeu uma oferta de sociedade com Stephen Logan, um dos advogados mais proeminentes de Illinois. Sob a tutela de Logan, Lincoln se tornou um dos principais advogados do estado e conseguiu garantir uma vida muito confortável. Lincoln também ficou noivo de uma jovem chamada Mary Todd, filha de Robert Smith Todd, um rico comerciante e proprietário de escravos do Kentucky. Embora o histórico familiar dela devesse afastar o abolicionista Lincoln, ele ficou bastante encantado com a beleza e a inteligência de Mary quando se conheceram. Eles se casaram em 4 de novembro de 1842 e Mary deu à luz o primeiro filho do casal, um menino que eles chamaram de Robert, em 1º de agosto de 1843. Abraham era um marido carinhoso e pai de 4 filhos. Depois de Robert vieram Ed e Willie, que ambos morreram na infância, e Thomas, ou Ted Lincoln, que morreu de insuficiência cardíaca aos 18 anos. A perda dos filhos teve efeitos duradouros em ambos os pais. Lincoln sofria do que na época era chamado de melancolia, o que hoje é reconhecido como depressão clínica. Mary foi internada temporariamente em um asilo mais tarde na vida por seu único filho sobrevivente, Roberts. Depois que se casou, Lincoln teve uma carreira jurídica cada vez mais bem-sucedida.
Ele entrou em uma nova sociedade em que era o membro sênior e começou a aparecer com frequência em casos perante a Suprema Corte de Illinois. Ele também continuou envolvido na política Whig e, em 1846, foi eleito para a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, representando o 7º Distrito de Illinois, após vencer com uma maioria sem precedentes no distrito. Assim, a partir dos começos mais humildes, Abraão construiu para si uma carreira política e jurídica de sucesso. Os Lincolns partiram para Washington, D.C., em 25 de outubro de 1847. Lincoln estava entrando no Congresso em meio à Guerra Mexicano-Americana de 1846 a 1848. O pano de fundo dos problemas foi o estabelecimento da República do Texas em 1836. Essa nação, que ficava na fronteira entre os Estados Unidos e o México, durou pouco menos de 10 anos antes de ser anexada pelos Estados Unidos. Disputas de fronteira ao redor do Rio Grande entre mexicanos e americanos rapidamente levaram à guerra entre as duas nações. Não foi um confronto equilibrado, e o exército dos Estados Unidos iniciou uma campanha extremamente bem-sucedida no México, que terminou com o país cedendo um vasto território que se estendia até a Califórnia e Oregon. O Acordo de Paz em 1848 e o início da Corrida do Ouro na Califórnia no mesmo ano impulsionaram a migração para o oeste no final da década de 1840 e início da década de 1850. Isso, por sua vez, criou novas tensões sobre a questão de se os estados recém-admitidos seriam estados livres ou escravistas. Em 1820, o Compromisso do Missouri havia proibido a escravidão em todos os territórios a oeste do Mississippi e ao norte do Paralelo. 36 graus 30 minutos. Mas, com a rápida expansão para o oeste, a partir de 1848, o Compromisso do Missouri começou a ruir. Lincoln e a maioria do Partido Whig perceberam que o Texas poderia ser dividido em vários estados, uma medida que mudaria o equilíbrio de poder no Congresso a favor dos estados escravistas. Assim, em suas primeiras ações ao chegar a Washington, D.C., enquanto a guerra com o México ainda estava em andamento, Lincoln se manifestou contra o conflito, condenando o que ele chamou de belicismo do presidente democrata James K. Polk, ao entrar em uma guerra que certamente impulsionaria a expansão para o oeste e levaria à criação de novos estados. Os mandatos na Câmara dos Representantes duravam apenas 2 anos no século XIX, e Lincoln sempre afirmou que pretendia servir apenas um mandato. Ele foi fiel à sua palavra e, assim, em 1849, retornou para Illinois. Incrivelmente, seus 2 anos como membro da Câmara entre 1847 e 1849 foram sua única experiência na política nacional em Washington, D.C., antes de se tornar presidente. Toda a sua outra experiência foi no nível político estadual em Illinois. Entre 1849 e 1854, Lincoln se dedicou totalmente à profissão jurídica, percorrendo os 8 circuitos judiciais durante 6 meses de cada ano. No entanto, em 1854, Lincoln foi despertado de seu sono político por uma lei aprovada pelo Congresso que incendiaria a nação e alimentaria as chamas da questão divisória da escravidão. A Lei Kansas-Nebraska foi instituída naquele ano após ser promovido pelo antigo rival político de Lincoln, o democrata de Illinois, Stephen Douglas. Ele propunha permitir que os colonos de qualquer novo território dos Estados Unidos decidissem por meio de voto popular se a escravidão seria ou não permitida no estado.
uma proposta que efetivamente revogaria o compromisso do Missouri de 1820 e sua disposição de que as partes mais ao norte do oeste americano não poderiam se tornar estados escravistas. Ao ouvir os detalhes do ato, Lincoln anunciou aos seus colegas advogados: esta nação não pode existir metade escrava e metade livre. Uma declaração que refletia o princípio orientador dos anos futuros de Lincoln. Provocado a retornar à vida política, Lincoln fez uma campanha feroz contra o ato Kansas-Nebraska em Illinois. O debate que surgiu em torno do ato Kansas-Nebraska de 1854 remodelou o sistema partidário americano. Durante esse período, os democratas surgiram como defensores ferrenhos da escravidão e de sua expansão para o oeste, embora houvesse divisões significativas dentro do partido. Isso facilitaria a surpreendente eleição de Lincoln como presidente da nação 6 anos depois. Mesmo em 1854, essas divisões eram tão grandes que alguns ex-democratas, junto com o que restava dos Whigs, participaram da formação do novo Partido Republicano naquele ano. Os republicanos quase substituíram os Whigs rapidamente no sistema partidário dos Estados Unidos. Lincoln desempenhou um papel ativo na formação desse novo partido anti-escravidão. Lincoln fez um discurso na primeira convenção do partido em Illinois, em 29 de maio de 1856, onde ele hipnotizou tanto a plateia que, segundo a lenda, todos os repórteres esqueceram de anotar o que ele realmente disse. Naquele novembro, o democrata James Buchanan foi eleito presidente. No entanto, o novo Partido Republicano conseguiu um resultado impressionante, obtendo 1.300.000 votos para o grande alarme dos proprietários de escravos do Sul. Essas tensões sobre a escravidão começaram a chegar ao auge em 1857, com a surpreendente intervenção da Suprema Corte no famoso caso Dred Scott contra Sanford. Isso dizia respeito a um escravo do Missouri, Dred Scott, que havia sido levado por seu dono para os estados livres de Illinois e Minnesota, e depois retornou ao estado escravista do Missouri, onde seu mestre morreu. Após isso, Scott entrou com um processo pela sua liberdade, alegando que anteriormente havia sido residente dos estados livres. O caso chegou à Suprema Corte, onde o chefe da corte, o juiz-chefe Roger Taney, declarou que o caso era inválido porque, como homem negro, Scott não era cidadão dos Estados Unidos. De fato, a corte foi além, declarando que todas as leis do Congresso que excluíam a escravidão dos territórios do Oeste eram inconstitucionais. Embora a corte tivesse buscado apaziguar os estados do Sul e conter mais agitação no país, sua decisão teve o efeito oposto. Isso inflamou a opinião pública nos estados do Norte e acelerou o caminho para a Guerra Civil. Lincoln agora estava totalmente reinvestido na política e voltou sua atenção para as eleições de 1858 que se aproximavam. No dia 16 de junho de 1858, o ramo de Illinois do Partido Republicano indicou Lincoln para enfrentar seu grande rival, o democrata Stephen Douglas, na disputa para se tornar o novo senador por Illinois. O discurso de Lincoln, ao aceitar a indicação, é um dos seus mais conhecidos. Foi aqui que ele afirmou: "Uma casa dividida contra si mesma não pode permanecer de pé." Para ficar em pé de igualdade com seu oponente mais famoso, Lincoln desafiou Douglas a uma série de debates públicos em 7 cidades do estado. Douglas aceitou a contragosto. Hoje, os debates entre Lincoln e Douglas são considerados entre os debates políticos mais significativos da história americana, com esses dois grandes oradores duelando verbalmente um contra o outro em 7 eventos. Os debates atraíam públicos tão grandes que precisavam ser realizados ao ar livre, com plateias frequentemente chegando a dezenas de milhares de pessoas.
Durante essas disputas verbais, Douglas acusou Lincoln e seu partido de serem abolicionistas radicais, enquanto Lincoln fazia perguntas embaraçosas para Douglas, forçando-o a romper com seu próprio partido. Sobre a questão de se os colonos nos novos estados poderiam escolher excluir a escravidão de acordo com a lei de Kansas, Nebraska. A afirmação de Douglas de que eles poderiam foi popular entre o eleitorado de Illinois e o ajudou a derrotar Lincoln na disputa pelo Senado, mas isso o afastou de seu partido, impedindo-o de se tornar presidente. Antes de prosseguir, agradecemos ao nosso patrocinador LingoPie, um ótimo app de aprendizado que ajuda você a explorar culturas e ampliar horizontes com entretenimento e educação. Ao pesquisar figuras históricas da Espanha ou da América Latina, muitas vezes encontramos entrevistas, documentários e arquivos em espanhol. E por muito tempo pensamos, bem, assistir a bastante conteúdo em espanhol vai acabar fazendo com que a gente aprenda. Não aconteceu. É aí que entra o LingoPie. O LingoPie permite que você aprenda espanhol e outros 12 idiomas assistindo a programas de TV reais, filmes e documentários. Mas isso é o que o diferencia. Cada legenda é interativa. Clique em qualquer palavra para traduzir instantaneamente. Você pode ver tanto espanhol quanto inglês ao mesmo tempo com legendas duplas. Se alguém falar muito rápido, você pode desacelerar a cena sem distorcer o áudio. Se quiser lembrar uma frase, ela é salva automaticamente como flashcard para praticar depois. Há quizzes integrados e ferramentas de pronúncia para você se testar dizendo frases em voz alta, além de histórias curtas para melhorar a compreensão auditiva. Isso transforma assistir passivo em aprendizado ativo. Mas o que mais valorizamos é que ele te prepara para conversas reais, do jeito que as pessoas realmente falam. Expressões idiomáticas, gírias e referências culturais. Nós temos usado isso para melhorar nosso espanhol e a diferença é perceptível. Na próxima visita à Espanha, saberemos mais do que só perguntar o nome de alguém. Vamos entender a resposta. Se o aprendizado tradicional de idiomas parece seco ou cansativo, este método é mais imersivo e interessante, uma forma mais agradável de aprender. Se você quiser começar a aprender espanhol ou explorar um dos outros idiomas disponíveis, clique no link na descrição para um teste gratuito de 7 dias e um desconto exclusivo. Apesar de ter perdido a eleição para o Senado, em novembro de 1858, Lincoln conquistou muitos votos para os republicanos em um estado que normalmente era firmemente democrata. Além disso, ele havia adquirido uma reputação nacional por sua eloquente oposição à expansão da escravidão. Embora Lincoln tenha ficado abalado com sua derrota, ele não tinha intenção de se aposentar da política. Na verdade, agora seus olhos estavam voltados para a eleição presidencial de 1860, para a qual o cada vez mais popular Partido Republicano estava sem um líder. No final de 1859 e início de 1860, Lincoln tomou medidas para expandir sua reputação nos antigos estados da costa leste, publicando um livro sobre os debates Lincoln-Douglas, que se tornou um best-seller. Além disso, em fevereiro de 1860, Lincoln foi convidado a discursar para uma associação republicana em Nova York, onde fez um discurso que recebeu elogios dos principais jornais nova-iorquinos. Após isso, Lincoln viajou para a Nova Inglaterra, discursando e conquistando aliados republicanos bem longe de sua casa em Illinois. No dia 16 de maio de 1860, os delegados republicanos se reuniram em Chicago para a Convenção Nacional Republicana. Lá, eles indicaram Lincoln como seu candidato à presidência, superando não apenas o senador William Seward, de Nova York, que se tornaria o secretário de Estado de Lincoln. Vale ressaltar que Lincoln foi escolhido porque era considerado o candidato mais moderado, capaz de conquistar eleitores indecisos em alguns dos estados mais disputados.
Lincoln era firmemente contra a expansão da escravidão para os territórios do Oeste. Ao mesmo tempo, ele era contra abolir a prática onde ela já existia, argumentando que uma medida como essa certamente provocaria uma guerra civil ou a desintegração da União. Enquanto isso, na Convenção Democrata realizada em Charleston, Carolina do Sul, no dia 23 de abril, havia divisões severas entre os democratas do Norte, que apoiavam o mais moderado senador Douglas, e os democratas do Sul, que queriam um candidato mais claramente a favor da escravidão. A convenção não conseguiu chegar a um consenso sobre um candidato e em uma nova convenção realizada em Baltimore, o partido se dividiu. Os democratas do Norte indicaram Douglas, enquanto os democratas do Sul apoiaram John Breckinridge, do Kentucky. Ambos estariam na cédula eleitoral. Com o Partido Democrata dividido, o voto dele seria dividido, enquanto um quarto candidato representando a União Constitucional, John Bell, fragmentava ainda mais o cenário eleitoral. Bell fazia campanha defendendo que preservar a União deveria ser a principal preocupação do próximo presidente. É um fato conhecido sobre a eleição realizada em 6 de novembro de 1860, que Abraham Lincoln não poderia tê-la vencido se não fosse pelas divisões no Partido Democrata. Juntos, os três candidatos pró-escravidão, tanto radicais quanto moderados, conquistaram mais de 60% dos votos. Lincoln, com 39,7% dos votos, tornou-se o 16º presidente dos Estados Unidos. Já havia sinais preocupantes de agitação durante a campanha eleitoral caso Lincoln vencesse e se tornasse presidente. Alguns políticos dos Estados do Sul haviam feito declarações sobre se separar da União caso Lincoln vencesse, mas a maioria dos observadores presumiu que isso era apenas uma manobra política. No entanto, apenas 4 dias após a eleição, a Carolina do Sul autorizou a criação de uma convenção estadual para considerar as futuras relações entre o Estado e a União. Dentro de um mês, todos os estados do Sul Profundo seguiram o mesmo caminho. Lincoln acreditava que o Sul estava blefando para arrancar concessões do Norte. Assim, ele não reconheceu a força do sentimento separatista nos estados produtores de algodão, que acreditavam que seu direito de praticar a escravidão estava seriamente ameaçado pelo novo presidente republicano. Então, em 20 de dezembro de 1860, a Carolina do Sul declarou que o estado se retiraria da União. Em janeiro de 1861, a Carolina do Sul foi acompanhada por Mississippi, Alabama, Flórida, Geórgia e Louisiana. O Texas se juntou em fevereiro. O senador Jefferson Davis tornou-se o presidente dos novos Estados Confederados da América. Embora a secessão tenha ocorrido rapidamente, não foi de forma alguma apenas devido à eleição de Lincoln. O apego do Sul à escravidão causou um crescente afastamento dos estados livres do Norte ao longo de muitas décadas, já que a economia sulista permaneceu agrícola, enquanto o Norte se industrializava e expandia sua população urbana. Quando esse afastamento crescente atingiu seu auge, com o resultado da eleição de 1860, uma ideia que havia sido discutida e debatida por décadas entre os políticos do Sul, finalmente foi colocada em prática. A eleição de Lincoln foi o catalisador para a secessão, não a causa. Quando Abraham Lincoln subiu para fazer seu discurso de posse em 4 de março de 1861, os Estados Unidos estavam no meio da pior crise que já haviam experimentado. O presidente apelou ao que havia de melhor na nação, afirmando: "Não somos inimigos, mas amigos." Não devemos ser inimigos. Embora a paixão possa ter posto nossos laços à prova, ela não deve romper nossos laços de afeto. As cordas místicas da memória, que se estendem de cada campo de batalha e túmulo de patriota até cada coração
e lar por toda esta vasta terra ainda farão crescer o coro da união quando essas cordas forem tocadas novamente, como certamente serão pelos melhores anjos de nossa natureza. Com isso, ele incentivou a reconciliação em vez do conflito e a preservação da união. Lincoln entrou na Casa Branca agarrando-se a essa crença acima de todas as outras. A União precisava ser salva a qualquer custo. A questão mais urgente para o presidente era a do Forte Sumter, na Carolina do Sul, onde um exército da União, sob o comando do major Robert Anderson, havia guarnecido o forte. Ele estava localizado no meio do porto de Charleston, cercado em 3 lados por baterias confederadas. Lincoln não queria retirar o exército para manter o prestígio da União. No entanto, ele também não podia enviar reforços para o porto hostil. Por outro lado, o novo governo confederado via a guarnição de Anderson como um exército estrangeiro ocupando um forte dentro de sua nova nação. Assim, em 12 de abril de 1861, as baterias confederadas começaram um bombardeio ao Forte Sumter. Após 34 horas, a guarnição de Anderson foi forçada a se render. A Guerra Civil Americana havia começado. A queda do Forte Sumter galvanizou o sentimento público nos estados do norte contra o que os jornais nortistas retratavam como uma rebelião do sul e não a criação de um novo país. No dia 15 de abril, o presidente Lincoln convocou os estados para fornecerem uma milícia de 75 mil homens. Isso foi recebido com uma onda de aprovação em todo o norte, já que o sentimento nacionalista provocou um aumento do apoio à guerra contra a Confederação. No entanto, esse pedido de tropas desagradou os estados do Alto Sul, Carolina do Norte, Virgínia, Tennessee e Arkansas, que finalmente decidiram se separar da União em 17 de abril. A Confederação então transferiu sua capital para Richmond, Virgínia. No dia seguinte, Lincoln ofereceu o comando dos exércitos da União ao coronel da Virgínia, Robert E. Lee, que recusou, afirmando que não poderia sacar sua espada contra seu estado natal. Em vez disso, ele se tornaria o principal comandante confederado. Ganhando confiança em sua posição, Lincoln agora tomou novas medidas para preparar a União para a má guerra, proclamando um bloqueio dos portos confederados em 19 de abril e expandindo os exércitos e a marinha da União. Em seu discurso de 4 de julho ao Congresso, Lincoln expôs sua visão sobre o conflito. A Confederação não era um país separado. Seus líderes eram rebeldes que precisavam ser derrotados e trazidos de volta sob o controle de Washington. Enquanto isso, o clamor do Norte por um grande ataque para tentar tomar a nova capital confederada de Richmond, na Virgínia, que ficava extremamente próxima de Washington, D.C., tornou-se irresistível. Lincoln cedeu a essa pressão, autorizando uma força de 28 mil homens a deixar Washington no dia 16 de julho e marchar para a Virgínia, onde a primeira batalha de Bull Run, ou Manassas, como é conhecida no Sul, viu as forças da União serem expulsas do campo de batalha. Não haveria uma vitória rápida sobre os confederados. Um conflito prolongado se anunciava. A derrota foi um golpe devastador para o moral da União. Lincoln imediatamente ordenou que o general George McClellan, formado pela Academia Militar de West Point, viesse a Washington e assumisse o comando do recém-criado Exército do Potomac, na esperança de trazer organização e disciplina aos jovens voluntários do Exército da União. McClellan transformou o grupo inexperiente de recrutas entusiasmados do Norte em uma força de combate disciplinada, treinando rigorosamente suas tropas e mantendo um olhar atento sobre seu progresso e bem-estar. Mas problemas em relação à sua liderança logo surgiriam. Enquanto McClellan e outros generais da União começavam a estabelecer um exército mais profissional,
a atenção de Lincoln estava voltada para o Oceano Atlântico. No dia 8 de novembro, um navio de guerra americano interceptou o navio inglês Trent e retirou à força 2 diplomatas confederados de bordo. Embora a medida tenha sido inicialmente aplaudida pela mídia do Norte, a Grã-Bretanha ficou indignada com essa violação do direito marítimo internacional. Chegou-se até a falar em um conflito anglo-americano por causa da questão. Com extrema relutância, Lincoln e seu gabinete concordaram no final de dezembro em libertar os prisioneiros confederados para apaziguar os britânicos. Era preciso agir com muito equilíbrio aqui. Essa era uma época antes da Aliança Atlântica, quando a Grã-Bretanha era a grande superpotência mundial, não os Estados Unidos. Além disso, o governo britânico tinha razões econômicas claras para manter boas relações com o governo confederado. Eram os Estados do Sul que forneciam uma quantidade substancial do algodão que alimentava as fábricas têxteis britânicas. Para piorar a situação da guerra, o exército do Potomac não fez nenhum progresso real naquele inverno. Assim, no final de janeiro de 1862, Lincoln emitiu a Ordem Geral de Guerra número 1, que ordenava que todas as forças da União fizessem um avanço geral até 22 de fevereiro de 1862. Havia notícias mais positivas no Oeste. Após a derrota das forças confederadas na Batalha de Mill Springs, em Kentucky, no dia 19 de janeiro, o general Ulysses S. Grant capturou o Forte Henry e o Forte Donelson, no Rio Tennessee, no início de fevereiro. Com os confederados abandonando Kentucky e a maior parte do Tennessee, uma força da União entrou em Nashville no dia 15 de fevereiro. No entanto, essa notícia positiva foi ofuscada por uma tragédia devastadora na casa da família Lincoln. No dia 20 de fevereiro, após adoecer com febre tifoide, o terceiro filho de Lincoln, William, morreu. A morte do filho teve um impacto profundo em Abraão, que chorou por dias e buscou consolo na religião. Além disso, o desespero de Abraão não foi amenizado pela devastação total sentida por Maria Lincoln, que ficou de cama por 3 semanas. Ao receber a notícia, e por meses depois, Maria Lincoln chorava só de ouvir o nome do filho falecido. Enquanto isso, o general McClellan finalmente se preparava para mover seu exército do Potomac, insistindo em um plano para capturar Richmond, apesar de Lincoln argumentar por um ataque ao exército confederado em Manassas. A administração de Lincoln já estava desesperada por sucesso militar, pois, além de algumas pequenas vitórias no Oeste, a União mal havia causado danos às forças confederadas. Além disso, muitas nações europeias estavam considerando reconhecer a Confederação, já que a escassez de algodão começava a causar desemprego na Europa. Lincoln precisava de uma vitória para fortalecer seu apoio interno e convencer as nações europeias de que os Estados Confederados eram apenas um grupo de rebeldes que logo seriam derrotados pelo governo da União. No entanto, a campanha da Península de McClellan para tentar tomar Richmond foi um fracasso notável. Quando se deparou com o gênio militar do comandante confederado Robert E. Lee, que lançou uma série de ataques determinados para afastar a União de Richmond, a campanha de McClellan vacilou e fracassou. Embora publicamente Lincoln tivesse mantido sua promessa de não interferir na escravidão nos estados onde ela já existia, ele vinha recebendo críticas intensas dos abolicionistas por essa posição. Eles argumentavam que o início da Guerra Civil havia proporcionado a oportunidade de acabar de vez com a escravidão na América. Na verdade, Lincoln estava se convencendo da necessidade de uma emancipação geral dos escravos do país, tanto por razões morais quanto por motivos políticos e econômicos racionais. Portanto, em junho e julho de 1862, Lincoln começou a redigir em particular uma ordem de emancipação.
Ao mesmo tempo, as derrotas de McClellan na campanha da Península, o estado quase de motim dos oficiais do exército e o crescente coro de opiniões abolicionistas na Nova Inglaterra e em outros lugares. Tudo isso contribuiu para convencer Lincoln de que, abre aspas, precisamos mudar nossas táticas ou perderemos o jogo. Consequentemente, no dia 22 de julho, Lincoln apresentou ao seu gabinete o primeiro rascunho do que se tornaria um dos documentos mais renomados da história dos Estados Unidos, a Proclamação de Emancipação. Esse documento acabaria concedendo liberdade a todos os escravos nos estados que ainda mantinham a escravidão. Embora tenha sido amplamente aprovado por seu gabinete, Lincoln seguiu o conselho do senador William Seward, seu secretário de Estado, que argumentou que emitir essa proclamação após uma série de derrotas militares da União pareceria um ato desesperado de um governo fraco. Lincoln, portanto, deixou a proclamação de lado, dizendo a seus conselheiros que ela seria emitida no momento certo da guerra. No entanto, o fato era que uma vitória continuava sendo frustrantemente fora de alcance. Lincoln já havia concluído nessa época que McClellan nunca atacaria o inimigo de forma abrangente. Isso era necessário, já que seu imenso exército ainda permanecia parado e os pedidos por reforços continuavam. Portanto, ele informou ao general Halleck, que tinha o comando geral dos exércitos da União, que ele poderia manter ou remover McClellan como quisesse. Enquanto isso, devido à sua falta de confiança no exército do Potomac, Lincoln organizou uma segunda força da União sob o comando do general John Pope, que avançou contra o exército da Virgínia do Norte de Roberto E. Lee em agosto de 1862. Na segunda batalha de Bull Run, nos dias 28 e 29 de agosto, as forças confederadas conquistaram outra vitória, expulsando finalmente as forças da União do leste da Virgínia. Como fazia frequentemente ao longo de sua vida, Lincoln caiu em um estado de depressão ou melancolia. Seu plano de derrotar o exército do General Lee e capturar Richmond havia fracassado completamente, e com a derrota de Pope, ele ainda não podia emitir sua proclamação de emancipação. Além disso, Lee não hesitou após sua grande vitória. Em vez disso, ele lançou uma invasão em Maryland, espalhando uma onda de medo pelo norte. À medida que o exército do General Lee avançava, Lincoln considerou seriamente abandonar sua proposta de proclamação de emancipação, acreditando que a União agora deveria travar uma guerra defensiva com uma política defensiva sobre a escravidão. Ele foi encorajado nesses pensamentos por moderados do Congresso, mas o presidente decidiu confiar a questão à providência, dizendo ao seu gabinete que, abre aspas, se Deus nos desse a vitória na batalha que se aproximava, ele consideraria isso uma indicação da vontade divina e avançaria na causa da emancipação. Essa indicação chegou no dia 17 de setembro, na Batalha de Antietam, quando as forças de McClellan se chocaram com o exército de Lee no dia mais sangrento da guerra. E embora não tenha sido a vitória esmagadora que Lincoln esperava, a invasão foi contida e Lee foi forçado a recuar de volta para a Virgínia. No dia 22 de setembro, Lincoln e seu gabinete concordaram oficialmente em publicar a Proclamação de Emancipação. Longe de denunciar a imoralidade e o mal da escravidão, esse documento retratou de forma inteligente a ação do presidente como simplesmente uma necessidade militar para garantir a preservação da União. No entanto, independentemente do motivo ou da redação da proclamação, a última linha afirmava que, em 1º de janeiro de 1863, todas as pessoas mantidas como escravas em qualquer estado em rebelião contra os Estados Unidos seriam para sempre livres. Enquanto os abolicionistas estavam jubilosos, saudando a proclamação e o presidente, o decreto foi recebido de forma majoritariamente hostil.
Tanto os confederados do Sul quanto os unionistas condenaram a medida, assim como os democratas do Norte. Democratas e republicanos moderados acreditavam que as ações de Lincoln iriam minar a lealdade dos estados fronteiriços que haviam permanecido fiéis à União. Para agravar os problemas de Lincoln, McClellan mais uma vez demorou, não perseguindo o exército ferido de Lee e permitindo que ele escapasse de volta para o outro lado do Potomac sem ser impedido. Quando finalmente começou a perseguição, o exército avançou a passos de tartaruga, levando 9 dias para atravessar o rio Potomac. Com isso, o presidente chegou ao limite de sua paciência com o general e no dia 5 de novembro, McClellan foi destituído do comando e substituído pelo general Ambrose Burnside, um graduado de West Point de 38 anos. Burnside, no entanto, não tinha confiança em sua própria capacidade de comandar um exército tão vasto. E essas dúvidas logo se confirmaram quando o exército da União cometeu um erro desastroso em Fredericksburg, no dia 11 de dezembro, realizando um ataque frontal contra posições confederadas fortemente fortificadas e sofrendo 13.000 baixas. Lincoln, ciente de que o fracasso imenso de Burnside havia causado uma perda de confiança no governo por parte dos oficiais e tropas, o retirou do comando. No dia 25 de janeiro de 1863, Lincoln o substituiu pelo general Joseph Hooker, que era apelidado de Fighting Joe por seu estilo de liderança vigoroso no campo de batalha. Em meio às contínuas dificuldades militares enfrentadas por Lincoln nessa época, veio um dia que talvez tenha sido o mais significativo de sua presidência e que seria lembrado pela posteridade. No dia de Ano Novo de 1863, o presidente assinou a Proclamação de Emancipação, tornando-a lei. Embora Lincoln tenha sido atormentado pela dúvida desde a concepção do decreto no verão de 1862, ele anunciou que, abre aspas, nunca em toda a minha vida me senti tão certo de estar fazendo o que é certo quanto me sinto ao assinar este documento. A proclamação final, além de declarar livres os escravizados dos estados do Sul, anunciou que os ex-escravizados seriam aceitos nas Forças Armadas da União. Assim, regimentos negros foram formados pela primeira vez na história do exército americano, com Lincoln incentivando ativamente o recrutamento de soldados afro-americanos, acreditando que eles seriam a arma decisiva da União contra a Confederação. No entanto, houve retrocessos. Embora o lutador Joe Hooker tenha rapidamente injetado ânimo no exército do Potomac, com um plano ousado para atacar a retaguarda confederada, ele foi derrotado em Chancellorsville no início de maio de 1863. Isso se deveu ao gênio militar dos comandantes confederados Lee e Stonewall Jackson. Impulsionado pela aparente invencibilidade do exército da Virgínia do Norte, Lee lançou uma segunda invasão ao norte. Desta vez, o presidente estava angustiado. "Meu Deus!" exclamou ele após receber a notícia da derrota em Chancellorsville. "O que o país vai dizer?" Lincoln e sua administração começaram a sofrer críticas intensas do Congresso e dos jornais. Também havia divisões acentuadas dentro do gabinete de Lincoln, e a imagem pintada pela mídia era de uma administração repleta de divisão e discórdia. Essa raiva contra a administração foi intensificada com a aprovação de uma lei de recrutamento obrigatório em março de 1863, tornando todos os homens aptos entre 20 e 45 anos sujeitos a uma convocação para o serviço nacional, o que muitos denunciaram como tirânico. As tensões explodiram nos violentos motins contra o recrutamento em julho de 1863 na cidade de Nova York, onde a raiva contra a lei de conscrição e contra a administração como um todo levou a 4 dias de protestos sangrentos.
Para recuperar a confiança e o apoio do público, em 12 de junho, Lincoln publicou uma carta ao povo dos Estados do Norte. Nela, ele defendeu a restrição das liberdades pela administração como sendo necessária para o objetivo maior de preservar a União. Como essa carta recebeu ampla aprovação de políticos e da imprensa, a imensa pressão sobre sua administração diminuiu um pouco. Assim, ao retirar Hooker do comando, Lincoln pôde ignorar os pedidos pela reintegração de McClellan e, em vez disso, substituir o combativo Joe, cuja recusa constante em obedecer ordens havia enfurecido o presidente, pelo experiente George Meade. Quando junho se transformou em julho de 1863, o destino dos Estados Unidos estava por um fio. O exército do Potomac e o exército da Virgínia do Norte estavam se aproximando da batalha mais sangrenta da história americana, perto de uma pequena cidade no sul da Pensilvânia. Enquanto isso, no oeste, o General Grant havia vencido uma série de combates ao longo do rio Mississippi e mantinha um exército confederado sob cerco na estrategicamente importante cidade de Vicksburg. Foi nesse momento que o peso da guerra começou a pesar fortemente sobre Lincoln, com sua saúde se deteriorando devido à sua ansiedade. No 4 de julho, exatamente 87 anos após a assinatura da Declaração de Independência, Lincoln recebeu a notícia que há tanto tempo aguardava: que a União havia derrotado o exército de Lee na Batalha de Gettysburg e os confederados estavam recuando. Apenas 3 dias depois, um relatório chegou à Casa Branca anunciando a queda de Vicksburg, com a União capturando um exército rebelde de 30 mil homens e conquistando o controle do rio Mississippi. Lincoln ficou jubiloso, mas isso logo se transformou em fúria quando o exército de Meade não conseguiu perseguir e destruir as forças destroçadas de Lee. Sobre isso, ele declarou: "Nosso exército tinha a guerra na palma da mão e eles não a fecharam." Embora mais tarde ele tenha elogiado Meade por sua grande vitória, Lincoln sentiu que outra oportunidade de acabar com a guerra havia escapado das mãos da União. Durante o verão de 1863, Lincoln começou a sentir a necessidade de explicar aos seus compatriotas o significado maior da guerra. E pelo que de fato os homens estavam lutando e morrendo, pois, após Vicksburg e Gettysburg, parecia que o fim do conflito estava próximo. Sua chance veio no dia 19 de novembro, quando o presidente fez um discurso na cerimônia de inauguração de um cemitério no local da batalha de Gettysburg. O discurso que o presidente fez naquele dia é lembrado como talvez o mais famoso da história dos Estados Unidos. Em apenas 272 palavras, Lincoln evocou o passado, o presente e o futuro da nação, ampliando o significado da guerra, da manutenção da União ao cumprimento dos princípios consagrados na Declaração de Independência. Lincoln começou seu discurso lembrando ao público que, 87 anos antes, nossos pais deram origem a uma nova nação neste continente, concebida na liberdade e dedicada à proposição de que todos os homens são criados iguais. Ele afirmou ainda que os soldados que caíram não deveriam ter feito isso desnecessariamente e que era dever de todos garantir que fosse assim. Ele concluiu com palavras que ecoaram através do tempo, que esta nação, sob Deus, terá um novo renascimento de liberdade, e que o governo do povo, pelo povo e para o povo, não perecerá da face da terra. No final de 1863, o presidente e o Congresso começaram a considerar planos para os termos nos quais os Estados do Sul seriam autorizados a reentrar na União. Havia divisões acirradas entre radicais e moderados. Os primeiros exigiam uma reorganização drástica da vida social e econômica do Sul para garantir igualdade completa,
perante a lei para os afro-americanos. Abraham Lincoln conseguiu satisfazer ambos com seus planos, propondo manter a integridade territorial e as estruturas legais do Sul, enquanto usava a emancipação completa como requisito para a reintegração à União. Sua notável habilidade política permitiu que ele agradasse tanto as duas facções do Partido Republicano quanto o público do Norte em geral. No dia 8 de março de 1864, frustrado com a letargia de Meade e impressionado com os sucessos dos exércitos do oeste da União, Abraham Lincoln concedeu a Ulysses S. Grant o posto de tenente-general e ordenou que ele assumisse o comando geral dos exércitos da União. Grant era extremamente popular no Norte e sua nomeação também trouxe benefícios políticos, já que Lincoln, com essa promoção, eliminou um potencial rival na próxima disputa presidencial. Em Grant, Abraham Lincoln finalmente encontrou um comandante direto e prático, de quem gostava e em quem confiava. Grant desenvolveu uma estratégia de usar ataques massivos simultâneos contra o coração dos confederados, uma mudança drástica em relação às manobras lentas dos generais da União anteriores. Enquanto o exército do Potomac de Grant começava a avançar contra as forças de Lee em 4 de maio, o general William Tecumseh Sherman lançava sua campanha no oeste para capturar Atlanta. E assim, com Grant lançando seu exército contra os confederados, perdendo 32 mil homens em 2 semanas, com a aprovação de Lincoln, o general continuou pressionando o exército de Lee, apesar das perdas consideráveis. Enquanto isso, de 7 a 8 de junho de 1864, a Convenção Republicana se reuniu em Baltimore e indicou Lincoln como seu candidato presidencial para a eleição de novembro. A decisão e a ausência de um concorrente sério foram quase unânimes. E a convenção também, por sugestão de Lincoln, declarou apoio à criação de uma emenda constitucional para abolir a escravidão em todo o país. Apesar desse sucesso, o verão de 1864 foi extremamente difícil para o presidente, pois as campanhas da União estavam estagnadas em todos os lugares e o número de baixas aumentava rapidamente. Com Lincoln, incapaz de se livrar de um profundo sentimento de responsabilidade pelo derramamento de sangue, e enquanto o conflito sangrento se arrastava sem um fim aparente, as perspectivas de reeleição de Lincoln pareciam sombrias. De fato, no final de agosto, o presidente estava convencido de que sua derrota era iminente. No entanto, a situação mudou rapidamente quando o Partido Democrata do Norte indicou o general McClellan como seu candidato à presidência nos últimos dias de agosto, com uma plataforma dedicada a acabar com a guerra. Mas a opinião pública viu essa plataforma como uma desistência na reta final e uma traição à causa da União. As perspectivas de Lincoln foram ainda mais impulsionadas no dia 4 de setembro, quando chegou a Washington a notícia de que o General Sherman havia capturado o importante reduto confederado de Atlanta 2 dias antes. Consequentemente, em 8 de novembro, Lincoln foi reeleito com uma maioria esmagadora dos votos do colégio eleitoral. Com McClellan vencendo em apenas 3 estados, o resultado foi saudado como uma grande vitória para a União e para o abolicionismo. Com o sucesso de Lincoln, os políticos confederados perceberam que a rebelião sulista enfrentava uma derrota certa. Esse sentimento foi agravado quando Sherman iniciou uma marcha devastadora pela Geórgia, capturando a cidade de Savannah no dia 21 de dezembro. Embora o Congresso tenha sido um bastião de oposição contra Lincoln durante seu primeiro mandato, sua triunfante reeleição e as contínuas vitórias da União fizeram com que Lincoln conseguisse cooperar melhor com o ramo legislativo. E, nesse espírito, Lincoln incentivou o Congresso a aprovar a 13ª emenda à Constituição, proibindo a escravidão em todo o país. O presidente pessoalmente tentou convencer os políticos indecisos
e, em 31 de janeiro de 1865, a Câmara aprovou a emenda e a submeteu aos estados para ratificação. Lincoln saudou essa emenda como a cura para a causa raiz da Guerra Civil. Ciente do fato de que, se os estados do Sul retornassem à União antes da ratificação da emenda, isso complicaria as questões. Com o desejo de paz crescendo de ambos os lados, no início de 1865, o presidente confederado, Jefferson Davis, enviou 3 comissários de paz à Virgínia para realizar uma conferência com Lincoln e Seward. Lincoln participou e deixou claro que a paz não poderia ser alcançada sem a restauração da União e a aceitação da 13ª emenda. Embora ele tenha oferecido um pagamento de indenização aos proprietários de escravos do Sul, o presidente confederado rejeitou terminantemente esses termos. Assim, a guerra prosseguiu com fúria. As forças confederadas estavam agora chegando ao ponto de ruptura enquanto Sherman marchava para o norte pelas Carolinas e Grant derrotava Lee na Batalha de Five Forks. Então, em 3 de abril, as forças da União capturaram a capital confederada, Richmond. Lincoln visitou a cidade no dia seguinte, onde foi saudado por multidões de afro-americanos libertos que celebravam o grande emancipador. Lincoln retornou a Washington em 9 de abril. No dia seguinte, ele recebeu a notícia de que o General Lee havia se rendido a Grant em Appomattox. E o disparo subsequente de 500 canhões levou a notícia à capital jubilosa, enquanto as pessoas celebravam o fim da guerra mais destrutiva da história americana. Pouco depois, em 11 de abril, Lincoln fez aquele que seria seu último discurso público, detalhando a partir da Casa Branca seus planos para a reconstrução da nação, anunciando propostas moderadas para restaurar a União e erradicar a escravidão, e oferecendo anistia àqueles que resistiam à autoridade nacional. Ele também delineou planos para permitir a readmissão de políticos dos estados que se separaram na legislatura nacional. Lincoln afirmou que o direito dos homens afro-americanos ao voto deveria ser estabelecido e protegido, e muitos acreditam nisso. Se Lincoln tivesse supervisionado o processo de reconstrução, os direitos dos afro-americanos do Sul não teriam sido violados da maneira como foram nos anos seguintes, quando a segregação começou. No entanto, o presidente nunca pôde supervisionar a recuperação do país que ele fez tanto para salvar. Na noite de 14 de abril, enquanto assistia a uma peça no Teatro Ford, em Washington, Lincoln foi baleado por um ator de Maryland e simpatizante confederado chamado John Wilkes Booth. A bala que ele disparou entrou na parte de trás da cabeça do presidente Lincoln e, após muitas horas inconsciente, o 16º presidente dos Estados Unidos morreu às 7h22 da manhã. Na manhã de 15 de abril de 1865. Edwin Stanton, secretário de guerra de Lincoln, que estava ao lado do presidente no momento de sua morte, tirou o chapéu. Agora, anunciou Stanton, ele pertence às eras. Abraham Lincoln é amplamente considerado um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos, ao lado de figuras como George Washington e Franklin Delano. Roosevelt, ao assumir o cargo, enfrentou a crise mais significativa da história da nação e morreu tendo salvado a União, abolido a escravidão e inspirado o país. Além disso, ele deixou para a posteridade palavras que ecoaram através dos tempos. Lincoln liderou os Estados Unidos com propósito e visão, mas era flexível e dinâmico, sempre trabalhando dentro dos meios políticos aceitáveis para alcançar os objetivos mais importantes para ele. No entanto, houve críticas ao imenso poder acumulado pelo Executivo durante a Guerra Civil Americana, assim como a suspensão das liberdades públicas durante o conflito a pedido de Lincoln.
Além disso, Lincoln às vezes é criticado pela forma como a guerra foi conduzida e pela manutenção de generais ineficazes. No entanto, Lincoln é visto hoje pela maioria das pessoas como o grande emancipador que conduziu os Estados Unidos através de sua crise mais terrível. Tudo isso enquanto lembrava a nação e, de fato, as futuras gerações pelo que estavam lutando e dos ideais sobre os quais a América foi fundada. De fato, Abraham Lincoln, assim como os soldados que ele homenageou de forma tão memorável em Gettysburg em 1863, deu sua vida para que a nação pudesse viver. O que você acha de Abraham Lincoln? Ele era um político habilidoso e orador que usou a escravidão como uma ferramenta de manobra política? Ou ele era um idealista, acima de tudo, um gigante em mente, estatura e visão que mudou a história americana? Por favor, nos conte nos comentários. E enquanto isso, muito obrigado por assistir.